Olá pessoal, continuamos com o nosso curso de pré-cálculo, estamos no terceiro vídeo da aula 8. Essa aula 8 nós estamos falando de funções polinomiais. Nos dois primeiros vídeos falamos das funções mais simples, que é o polinômio de primeiro grau e o polinômio de segundo grau, função linear e quadrática, respectivamente. E agora vamos para o capítulo 14, que fala das funções polinomiais de um grau arbitrário, né? Capítulo 14 desse livro aqui que a gente está seguindo. Bom, como a gente já falou de polinômio lá no capítulo 2, então esse capítulo aqui tem muita coisa que é requentado daquele lá. Bom, para recapitular rapidamente, uma função polinomial é uma expressão algébrica que tem a forma de um polinômio, né? Que basicamente é quando você tem potências de x, potências inteiras de x, não inteiras, naturais de x, né? Então, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, etc., até n, que é o maior grau, e aí é o nome que a gente dá para a função polinomial. A gente diz que a função polinomial tem grau n quando a maior potência de x é n. E esses coeficientes são geralmente números, mas podem ser também constantes, independentes de x, né? Bom, duas funções polinomiais são consideradas iguais se elas têm os mesmos coeficientes. A gente já viu isso em igualdade de polinômio, né? Então, só para dar um exemplo, digamos que essa função aqui é igual a essa função aqui. E aí, estabeleça os valores de a, b e c para que isso seja verdade. Bom, uma maneira sistemática de você pensar é escrever o p de x como 0 vezes x ao cubo mais 2a mais 3c x ao quadrado mais 0 vezes x mais a menos 2c x elevado a zero e q de x escrever como a menos b x ao cubo mais menos b x ao quadrado mais 0 vezes x mais 3 vezes x elevado a zero. E aqui, claro, você pergunta, por que você botou esse 0x ao cubo? Quer dizer, eu poderia ter botado 0 vezes x à quarta, 0 vezes x à quinta, 0 vezes x à sexta, mas eu só queria identificar isso daqui com isso daqui, porque já que eu vou igualar os dois, como esse aqui tem um termo cúbico, eu dei um termo cúbico para esse daqui, mas claro que esse polinômio p de x ele é no máximo de grau 2. Mas escrevendo isso aqui para auxiliar a gente, fica fácil comparar que para esses dois polinômios serem iguais, esse a menos b tem que ser 0, esse 2a mais 3c tem que ser menos b, etc. Então, dessa primeira equação, a gente tira que a é igual a b. Dessa segunda equação, sabendo que a é igual a b, a gente pode escrever que 2a mais 3c é igual a menos b, ou a menos a, que a é igual a b, né? Já estou usando isso. E nessa terceira equação, é a menos 2c igual a 3. Agora, essas duas equações aqui podem ser reescritas assim, ó. 3a mais 3c igual a 0. E, portanto, e a segunda, a menos 2c igual a 3. Essa primeira equação eu posso dividir todo mundo por 3, né? Então, esse 3 aqui eu posso remover. E agora eu posso subtrair uma equação da outra, né? Fazer essa equação menos essa. Quando eu faço isso, a menos a é 0. C menos menos 2c é c mais 2c, que é 3c. E 0 menos 3 é menos 3. Então, o c é menos 1. E, consequentemente, como a mais c é 0, então o a é 1. E, consequentemente, como a é igual a b, então o b é 1. Então, achei os três valores de a, b e c que fazem com que esses dois polinômios sejam iguais. Quando se fala sobre função, um aspecto importante da função são os zeros da função, que é aqueles valores para os quais a função zera, né? Então, é exatamente isso. O zero de uma função polinomial é o valor que faz com que o polinômio seja zero. Então, e quando eu falo que é um zero do polinômio, como é que você testa isso? Você vem aqui, onde tem x, você coloca 3. Certo? Onde tem x, você coloca 3. Esse daqui é um exemplo bem simples. Aqui fica 3 ao cubo menos 3 ao cubo. Então,
Então, esse cancela com esse. E aqui você tem menos 3 mais 3. Então, isso daqui é realmente igual a zero. Então, toda vez que eu falar que um determinado número é zero do polinômio, é essa a conclusão que você tira. Uma função polinomial nula é aquela que é nulo para qualquer valor de x, ou seja, uma função do tipo f de x igual a zero. Isso aqui é uma função polinomial nula. A função polinomial nula, todos os coeficientes são zero. Uma função polinomial de grau n admite uma fatoração desse tipo aqui. Sempre admite uma fatoração desse tipo se você não se limitar aos números reais. Então, se você considerar que esses números aqui podem ser complexos, sempre vai ser possível fazer esse tipo de fatoração. Entretanto, no nosso caso, especificamente, que a gente está se restringindo a números reais, nem sempre vai ser possível fazer essa fatoração. Aqui tem um errinho. Bem, aqui deveria ser um n. E quando está escrito desse formato, como a gente viu lá no caso da função do segundo grau, né, fica evidente que as raízes são as raízes. Né? Quer dizer, quando é que isso aqui tudo zera? Quando o x for R1, ou quando o x for R2, etc, etc, ou quando o x for Rn. Então, pode acontecer de duas raízes serem iguais. Se esse mesmo fator aparece duas vezes, a gente diz que ela tem multiplicidade 2, 3 vezes multiplicidade 3, etc. Então, por exemplo, quando você tem essa função polinomial, que é uma função polinomial do segundo grau, ela admite a seguinte fatoração. A gente vê que isso aqui é um quadrado perfeito. Então, na forma fatorada dela é x mais 2 ao quadrado, ou seja, x mais 2 vezes x mais 2. Isso aqui zera quando x é menos 2, isso aqui zera quando x é menos 2. Então, o valor menos 2, ele está contando duas vezes, ele tem multiplicidade 2. Nessa outra função polinomial aqui, quando você fatora ela, ela tem esse formato. Pode ficar de exercício para vocês, tentar descobrir isso. E aqui você observa que as raízes dela são x igual a 1, x igual a 1 e x igual a 3. Então, a gente vê que tem uma multiplicidade 2. Para a raiz x igual a 1, né? Para outra raiz tem multiplicidade 1. Se você contar a multiplicidade como m zeros, né? Então, a função polinomial de grau n tem sempre n zeros. Isso se você incluir números complexos. Em caso de números, se você se restringir a números reais, ela admite no máximo n zeros. Então, quer dizer, essa função aqui, ela tem 2 zeros, acontece que os dois são iguais. E essa daqui, ela tem 3 zeros, acontece que 2 delas são iguais. Então, tem 2 zeros distintos e 3 zeros no total se a gente contar a multiplicidade. Então, enfatizando, isso daqui, do jeito que está escrito aqui, só é verdade se você considerar os números complexos. Se você se limitar aos números reais, então um polinômio de grau n tem no máximo n zeros. Não necessariamente tem n zeros. Pode acontecer, por exemplo, de uma função de segundo grau, a gente viu, de não ter nenhuma raiz real. Agora, ela sempre vai ter duas raízes se você incluir os números complexos na jogada. E eu estou dizendo desse jeito, apesar do nosso curso a gente estar focando só em números reais, eu aqui estou considerando números complexos porque esse daqui você vai ver lá no livro. E o livro está o tempo todo considerando complexo, porque lá no primeiro capítulo ele já fala dos números complexos. Então, para eu não dizer aqui de um jeito e no livro ter escrito do outro para não ter essa confusão, eu resolvi comentar isso daqui. Quando você sabe que um número é um dos zeros ou uma raiz de um polinômio, tem várias conclusões que você pode tirar disso. Essas três primeiras aqui são coisas que nós já sabíamos lá quando a gente viu o polinômio, né? Dizer que R é um zero de P de x, a gente já viu que isso quer dizer que P de R é igual a zero. Uma afirmação equivalente é dizer que R é solução da equação polinomial. Porque, claro, quando eu igualo o polinômio a zero, eu tenho uma equação polinomial. E se o R é um zero do polinômio, então se eu substituir onde tem x por R, a equação vai ser satisfeita. E a gente viu aqui que na forma fatorada, cada fator desse daqui é um zero, né? Aqui o zero é R1, R2 é outro zero, Rn é outro zero. Então, dizer que R é um zero de P de x é a mesma coisa que dizer que x menos R é um dos fatores quando você fatora P de x. Se R é um número real, aqui específico para números reais, então o gráfico da função y igual a P de x cruza o eixo x no ponto
Claro, evidentemente, se R é um zero de P de X, então P de R é zero. Então, quando eu calculo onde tem X, eu coloco o R, eu vou encontrar zero. Então, quando X é R, o Y é zero. É o que está dizendo aqui, passar por esse ponto. O polinômio do primeiro grau, a gente viu como é que faz para achar os zeros. O polinômio do segundo grau também, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara. Polinômios do terceiro grau já vai ficando mais complicado, mas é possível. À medida que você vai aumentando o grau do polinômio, vai ficando cada vez mais difícil você determinar. Então, quando você está trabalhando com funções polinomiais, uma preocupação é essa, como achar os zeros da função polinomial. E é aí que entra esse teorema aqui, que pode ser um teorema muito útil quando você está caçando os zeros de uma função polinomial. Então vamos ver, o que diz o teorema? O teorema diz o seguinte, todo teorema funciona do mesmo jeito. Basicamente ele diz o seguinte, se tal e tal coisa acontece, então tal e tal coisa também acontece. Então você conecta essas duas coisas. Então as premissas são, se o polinômio for de tal maneira que os coeficientes dele sejam todos números inteiros e este mesmo polinômio tiver um zero racional, quando você pega esse zero racional e simplifica ele, ou seja, escreve a fração na forma irredutível, de tal maneira que esse P e Q que está escrito aqui são os números inteiros sem fatores comuns, então a conclusão do teorema é esse P que aparece aqui é um fator de A0 e esse Q que aparece aqui é um dos fatores de AN. Então, para dar um exemplo para você entender. Esse polinômio aqui, por exemplo, observe que todos os coeficientes dele são números inteiros. 2, menos 27, 106 e menos 5. Todos os coeficientes são inteiros. No caso desse polinômio, eu estou dizendo para você que R igual a 3 meios é um dos zeros desse polinômio. Aí o que o teorema diz para você? Se todos os coeficientes são inteiros do polinômio e ele tiver um zero desse tipo, então 2 é um dos fatores do AN, ou seja, do coeficiente da maior potência de x, e o 3, que é o numerador, é um dos fatores do termo independente, ou seja, que está multiplicado por x elevado a zero. Menos 105. E o que você observa é isso. Se você fatorar o 2, a fatoração do 2 é 2 vezes 1. Está aqui o 2 aqui. Ó. Se você fatorar o 5, observe que 5 é 3 vezes 5 vezes 7. Isso aqui é a fatoração do 105. Observe que um dos fatores do 105 é justamente o 3. Então, por isso que é importante que quando eu escrevo desse jeito, esse P e esse Q que eu estou me referindo são números inteiros sem fatores comuns. Porque, evidentemente, se isso daqui é raiz, 3.000 dividido por 2.000 também é raiz, porque afinal de contas esse número aqui é exatamente igual a esse número aqui, que a gente pode multiplicar sempre uma fração em cima e embaixo por a mesma coisa. Agora, é claro que 2.000 não é nenhum dos fatores de 2 e 3.000 não é nenhum dos fatores de 105. Então, quando eu digo aqui que esse Q é um dos fatores do AN e o P é um dos fatores do A0, eu estou dizendo P e Q, considerando já que essa fração está na sua forma reduzida, ou seja, sem fatores comuns. Então, cada palavra do teorema é importante. Para demonstrar esse teorema, você pode começar... Vamos começar escrevendo esse P de x aqui. Agora estamos supondo também que o P de x tem um zero nessa forma. Então, se eu aqui, onde tiver x, substituir por P sobre Q, assim, isso daqui vai ser igual a zero. É isso que significa dizer que o P sobre Q é um zero do polinômio. Quando eu substituo x por P sobre Q, tudo dá zero. Agora vamos considerar essa equação aqui e multiplicar tudo por Q elevado a n menos 1. Quando eu faço isso, né, pego essa equação inteira aqui e multiplico por Q elevado a n menos 1, claro, do lado direito continua sendo zero e do lado esquerdo eu fico com isso daqui. E se eu fizer esse produto, eu obtenho isso aqui como resposta. Agora, cabe eu analisar isso daqui.
O que isso aqui está dizendo é o seguinte, observe que todo mundo aqui é inteiro, ó, porque, por hipótese, todos esses coeficientes são inteiros. Pela suposição do teorema, tanto P quanto Q são em números inteiros sem fatores comuns. Então, isso daqui é um produto de números inteiros, então é um número inteiro. Isso aqui é um produto de números inteiros, então é um número inteiro. Então, isso aqui tudo somado vai dar um número inteiro. Agora, para eu pegar um número inteiro, somar com alguma coisa e encontrar zero como resposta, essa coisa que eu somei tem que ser inteira também. Então, se esse número aqui tem que ser inteiro, e sabendo que P e Q não têm fatores comuns, ou seja, P não tem dentro dele nenhum fator de Q, para isso aqui ser inteiro, só tem um jeito. AN tem que ter um fator Q, ou seja, AN tem que ser exatamente divisível por Q. Isso é uma das conclusões do teorema. Para chegar na outra conclusão, fazemos o seguinte. Em vez de multiplicar aqui por Q elevado a menos 1, vamos multiplicar tudo por Q elevado a N sobre P. Certo? De novo, claro, multiplicado por 0 dá 0, então o lado direito fica 0. Agora vamos fazer esse produto aqui todinho. Façam aí e vocês vão ver que vão obter isso aqui como resposta. E agora a gente usa o mesmo raciocínio adaptado do que a gente falou antes, né? Quer dizer, isso aqui tudo é um número inteiro. Você tem produto de números inteiros, então cada um dos termos da soma é um número inteiro. A soma de números inteiros é um número inteiro, então tudo isso aqui é um número inteiro. Para que o número inteiro somado com outra coisa dê igual a zero, essa coisa que eu somei tem que ser inteira. Então eu concluo que isso aqui tem que ser um número inteiro. Agora, lembrando que P e Q não possuem fatores comuns, ou seja, não dá para simplificar P com Q, então esse P aqui tem que simplificar com o A0. Então, o A0 tem que ser divisível por P, ou seja, um dos fatores do A0 é P, que é a outra conclusão do teorema. Agora, tendo explicado o teorema, dado um exemplo do teorema e demonstrado o teorema, vamos agora ver por que esse teorema é útil. A utilidade desse teorema entra aqui, ó. Então, suponha que você quer resolver uma equação polinomial, certo? Para você resolver uma equação polinomial, você tem que procurar os valores de x que zeram a equação. Claro, se você conseguir fatorar, aí pela fatoração você consegue ver, né? Às vezes é um polinômio do quarto grau, mas por fatoração por agrupamento, por exemplo, às vezes você consegue fatorar. Então, enfim, se as técnicas de fatoração funcionar, ótimo. Agora, quando não funcionam as técnicas de fatoração, ajuda muito se você souber pelo menos uma raiz. E para você tentar achar uma raiz, aí tem que ser na tentativa. Para você não sair na tentativa feito louco, você usa aquele teorema lá. Então você tenta uma raiz racional, né, seguindo aquele padrão lá em que o P é um dos divisores de A0 e o Q é um dos divisores de AN. Porque se der certo, se você conseguir achar uma raiz, né, quer dizer, se isso daqui é raiz, então significa dizer que esse polinômio é divisível por x menos pq. Porque isso daqui é um dos fatores, então a divisão por ele é exata. E o que acontece é que quando você divide esse polinômio por x menos r, se tem um polinômio de grau n, o grau do polinômio é reduzido para pelo menos n menos 1. E aí já fica um pouco mais fácil. Se for um polinômio do terceiro grau, depois que você faz isso, ele passa a ser do segundo grau. Aí você pode usar Bhaskara, certo? Se for um polinômio do quinto grau, ele baixa para 4 grau. Aí você pode repetir, fazer isso de novo para baixar para terceiro grau. Aí depois faz isso de novo para poder baixar para segundo grau e por aí vai seguindo. Vamos ver um exemplo disso daí, certo? Primeiro, como o teorema se aplica a funções escritas nessa forma, a polinômios escritos nesse formato, que a gente chama de formato padrão, então o primeiro passo é usar operações algébricas para escrever as operações nessa forma aqui, certo? Então vamos lá, a primeira parte é organizar o polinômio na forma padrão. Então vamos fazer isso daqui, nesse daqui. Então, distribuir aquele x lá, fica 2x ao cubo mais 17x menos 6 igual a 11x ao quadrado. Agora, isso aqui é 2x ao cubo menos 11x ao quadrado mais 17x menos 6 igual a 0. Então, aqui,
a equação polinomial está escrita na forma padrão. Então, eu consigo identificar que o AN, né, ou seja, o coeficiente de mais alto grau, é 2. E consigo identificar que o A0, o coeficiente independente de x multiplicado por x elevado a zero, é menos 6. Então, com isso eu sei quem são os divisores de 2, ou seja, quais são os números que dividem o 2 exatamente. O 1 e o 2. Quem são os divisores de menos 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. São os números que eu consigo dividir o menos 6 exatamente, sem deixar resto. São os fatores de menos 6. Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo é tentar encontrar uma solução usando aquele teorema. Eu não vou nem tentar fatorar. Se der para fatorar, tudo bem, mas vou já supor que não dá e vou fazer desse jeito, porque a minha ideia aqui é mostrar como é que funciona isso. Então, a ideia é o seguinte, você vai montar frações em que o numerador é algum dos divisores de 6, de menos 6, né? E o denominador é algum dos divisores do 2. Porque, lembrando, na forma padrão, o polinômio é assim, né? Então, esse daqui é o AN, então aqui são os divisores dele, e esse aqui é o A0, esse aqui são os divisores dele. Então, você monta as frações. Esse como numerador e esse como denominador, fica isso aqui. Esse como numerador e esse como denominador, fica isso aqui. E aí você vai fazendo com todo mundo. 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 2 é 1 meio, menos 2 sobre 1 é menos 2, e aí, enfim, preenche todos. Então, se esse polinômio tiver uma raiz racional, e isso é muito importante, pode ser que não tenha, né? Então, pode ser que não dê certo, isso é só uma tentativa, ele vai ser uma dessas. O que você pode dizer é, se não for nenhuma dessa, não vai ter raiz racional, mas pode ser que não tenha, pode ser que a raiz seja irracional. Aí o que você faz? Você vai testar. Como é que você testa? Você escreve esse polinômio aqui, e aí, onde tem x, você vai colocar os valores e ver quanto é que dá, para ver quando é que dá zero. O primeiro que eu vou testar é o menos 1. Colocando menos 1 aqui, 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 aqui. Fazendo essa conta, eu encontro menos 36. Então, como não deu zero, eu descarto essa daqui como um zero. O próximo a testar é o menos meio. Fazendo essa conta, eu encontro menos 35 sobre 2. Ou seja, não é zero. Então, também descarto o menos meio. O próximo que eu vou testar é o 1. Fazendo essa conta, eu encontro 2. De novo, não é zero. Então, descarto o 1 também. O próximo a testar é o meio. Fazendo essa conta, eu encontro 0. Então, finalmente, consegui descobrir que esse daqui é um dos zeros da função, meio. Agora, se meio é uma raiz, então eu concluo que x menos meio é um dos fatores do polinômio. Agora, se x menos meio é um dos fatores do polinômio, então significa dizer que esse polinômio é divisível por isso aqui. Então, esse é o próximo passo. Ou seja, escrever o polinômio e dividi-lo por x menos meio, sabendo que essa divisão vai dar resto zero. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Eu começo multiplicando por 2. 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo. Trago para cá com o sinal negativo. 2x ao quadrado vezes menos meio dá menos x ao quadrado. Eu trago para cá como mais x ao quadrado. Agora eu faço essa conta aqui. Menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo é zero. E menos 11x ao quadrado com mais x ao quadrado é menos 10x ao quadrado. Além disso, eu tenho um 17x e um menos 6. Aí aqui o próximo passo vai ser colocar um menos 10x. Menos 10x vezes x vai ser menos 10x ao quadrado. Trago para cá com o sinal trocado.
Menos 10x vezes menos meio dá mais 5x. Trago para cá com o sinal trocado. Menos 5x. Agora eu faço essa conta aqui. Isso aqui vai ser 12x menos 6. Agora eu venho para cá e coloco 12. 12 vezes x dá 12x. Trago para cá com o sinal trocado. Menos 12x. 12 vezes menos meio dá menos 6. Trago para cá com o sinal trocado, mais 6. Então, quando eu faço essa conta, eu encontro zero. Para surpresa de absolutamente ninguém, a divisão dá exata. Agora, o que significa a divisão ser exata? Significa dizer que esse polinômio é igual ao produto desse por esse. Ou seja, eu posso escrever isso aqui, né? Agora, para fatorar isso daqui, aí eu já não preciso de mais nada. Isso aqui é uma equação do segundo grau, a fatoração é simples. Você lembra lá pelas técnicas de fatoração que esse 2x ao quadrado menos 10x mais 12, duas vezes x menos p, x menos q. E para encontrar esse p e esse q, é só eu encontrar os zeros dessa função aqui. Ou seja, eu posso usar por Bhaskara. Então, isso daqui vai ser... Então, encontrando as duas raízes 3 e 2, eu sei que o que eu chamei de P aqui é 3 e o que eu chamei de Q é 2. Então, essa daqui é a fatoração desse polinômio aqui. Então, significa dizer que isso daqui pode ser escrito assim. Igual a x menos meio vezes 2 vezes x menos 3 vezes x menos 2. Agora que a fatoração está completa, ou seja, eu escrevi isso aqui totalmente fatorado, agora fica fácil. Quando é que isso aqui é zero, é só olhar e ver quando é que isso aqui é zero. E quando é que isso aqui é zero? Quando x for meio, ou x for 3, ou x for 2. Então, essa é a minha resposta. Eu fiz uma equação do terceiro grau por ser mais simples, eu só queria ilustrar a ideia. Mas se fosse aqui no início, fosse uma equação polinomial do quinto grau, você podia fazer esse esquema aqui, achava uma raiz, dividia o polinômio, aí aqui você ia achar um polinômio do quarto grau. Aí para fatorar esse, você de novo acha uma raiz, né, usando essa estratégia aqui de novo. Aí, tendo encontrado, você divide de novo pelo fator que você encontrou. Aí, de quarto grau, ele passa para terceiro grau. Depois de terceiro grau para segundo grau. Aí, você pode fazer por Bhaskara. Então, não é uma coisa que funciona sempre, porque depende desses coeficientes serem todos inteiros e, principalmente, de existir uma raiz racional, o que não é garantido, né? Mas, pelo menos, é uma técnica aí disponível para você resolver uma equação polinomial de grau mais elevado. Bom, então eu fico por aqui. Isso encerra a parte de conteúdo das funções polinomiais. E até a próxima aula.